Olha, a produção de veículos teve em outubro o melhor desempenho dos últimos 3 anos. Foram fabricados no país 250 milhões de automóveis. Segundo o levantamento divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o crescimento em outubro foi de 42,2% se comparado ao mesmo período de 2016 e de 5,3% em comparação a setembro. Em todos os meses de 2017, a produção registrou crescimento quando comparado com o mesmo período do ano anterior. E no acumulado, a alta foi de 28,5%. A indústria automobilística serve de termômetro para a economia do país como um todo. Isso porque o setor automotivo é responsável por 4% do produto interno bruto da indústria nacional. Esse aumento na produção significa mais empregos, mais recursos girando na economia e mais tecnologia e inovação. A reforma trabalhista começa a valer amanhã e traz uma série de mudanças e polêmicas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Janine Alves, nossa comentarista de economia. Muito bom dia, Janine. Bom dia. Quais são as principais alterações e os impactos para a economia, né? Exatamente. Na realidade, existe muita dúvida ainda entre vigor a lei amanhã, mas existe muita dúvida, até porque as ciências jurídicas não são exatas e dão margem a várias interpretações. Hoje até os auditores fiscais que trabalham com a Justiça do Trabalho têm dúvidas sobre o que vai acontecer, né? Até porque existem problemas que são apontados como inconstitucionais nos principais pontos de mudança, como, por exemplo, o trabalho intermitente, que é aquele trabalho que a pessoa presta eventualmente para uma determinada empresa, só que ela não tem um contrato fixo. Hoje a gente pode citar assim, os garçons que trabalham de forma esporádica e que a partir dessa abertura na lei eles vão poder ser contratados, vão ter direito a salário proporcional ao tempo de trabalho, vão ficar à disposição de uma empresa, vão ter 13º proporcional. O que é muito bom, porque ele elimina uma questão jurídica, que é a insegurança de tu contratar temporariamente alguém sem um contrato assinado, firmado, e essa pessoa eventualmente entrar na justiça, né? Então ele leva isso para o empregador. A flexibilidade é extremamente positiva criada pela nova lei, só que em compensação essa flexibilidade ela gera algumas polêmicas no sentido, por exemplo, da questão da mulher, né? Trabalho insalubre de gestante. Existe muita margem ainda, muita dúvida e a lei precisa ser regulamentada. Mas uma coisa eu acredito que a gente tem que ter em mente, é o seguinte, a lei ela foi lançada, a Justiça do Trabalho está com dúvidas, são apontados vários pontos inconstitucionais que não fecham com a Constituição brasileira ou que também tem problemas com leis internacionais. Nesse caso, os auditores, os juízes, eles vão optar por uma boa justificativa e respaldar o que vai ser melhor para as pessoas dentro do que diz a Constituição e os acordos internacionais. E a jurisprudência no médio prazo é que vai colocar um ponto em todas essas nossas dúvidas, portanto, a insegurança não é tão grande para o trabalhador. E o que pesa nesse momento é a questão do sindicato e a possibilidade de acordo direto entre empregado e empregador sem a presença de um sindicato, que seria um órgão mais fortalecido, né, para balizar a fragilidade do empregado em relação à própria empresa. E nesse caso, o que provavelmente vai acontecer? Com o tempo, o fortalecimento dos sindicatos, né? Mas de uma maneira mais objetiva. As pessoas vão procurar os sindicatos de forma espontânea, não porque é obrigatório tu descontar um dia de trabalho todos os anos, não, mas porque tu precisa ter maior força para balizar a tua relação com a empresa. Mas isso só no médio prazo. Então a lei começa amanhã e a partir disso todos os ajustes necessários serão feitos. Inclusive os pontos que são inconstitucionais, eles vão cair por terra, porque uma lei só pega a partir do momento que ela é executada e dentro da Constituição do país onde ela é implementada. Agora vem uma série de discussões aqui para frente, né? Amanhã começa a valer, agora vai se discutir até resolver os pontos ainda que estão meio obscuros nessa lei. Exatamente, a jurisprudência vai ajustar a lei. O que não foi feito como tarefa de casa vai ser feito agora através da própria justiça mesmo, interação das pessoas, né? Janine, muito obrigado pela participação. Mais informações, se você quiser ampliar também as informações de economia, tem a coluna da Janine Alves no Jornal Notícias do Dia e também no ndonline.com.br.